Foi épico. O povo tomou conta das ruas do Brasil nesse domingo, fez manifestações contra a anistia e a PEC da bandidagem lotadas em todo o país, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, fazendo bolsonaristas e Centrão entrarem em pânico. Até o Joel foi obrigado a reconhecer a vitória da esquerda. Veja até o final. Manifestantes fazem neste domingo atos em várias capitais do país contra a PEC da blindagem e o projeto de lei de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Em São Paulo, o ato está concentrado em frente ao MASP, na Avenida Paulista. A repórter Rosana Cerqueira acompanha tudo de perto e traz os detalhes para a gente. Rosana, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos. Vocês veem exatamente aí na tela uma imensa bandeira do Brasil. Essa bandeira foi aí estendida na Avenida Paulista e passa pelas mãos dos manifestantes de um lado para o outro. Agora no sentido, eles vão passando a bandeira no sentido da Brigadeiro Luiz Antônio. Imagens do Marcelo Benincasa nesse momento, em frente ao MASP, a bandeira passando, e você consegue ver pela extensão das imagens do Benincasa que esta manifestação, esse ato, ultrapassa bastante o MASP, e tem outra bandeira lá na frente, no sentido de quem vai para a Consolação, e você consegue perceber melhor com as imagens, elas falam por si, da extensão deste ato. Concentração maior das pessoas, pelo menos pelo que eu posso contar daqui, pelo menos 3 quadras. Por quê? Há uma concentração maior, que é essa que nós estamos mostrando na Avenida Paulista, passando o MASP, sentido Consolação, mas há uma concentração maior do outro lado, no sentido de quem vai para a Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido bairro do Paraíso. Para quem não conhece São Paulo, essa Avenida Paulista liga a região do Paraíso à região da Consolação. E a nossa câmera não consegue mostrar toda a extensão, no sentido de quem vai para o Paraíso, mas eu consigo contar daqui pelo menos 3 quadras ocupadas com maior concentração. Obviamente, a avenida é longa, as pessoas se distribuindo por aqui. Bom, vamos voltar agora a falar de Copacabana, porque em todo o país atos acontecem contra a PEC da blindagem e também o PL da anistia. A gente está vendo imagens de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, onde está o repórter Lucas Machado. Lucas, boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde aos assinantes. Nas imagens daqui do alto, da Ludmila Braga, a gente mostra que os manifestantes ocupam as 2 faixas, 2 pistas da Avenida Atlântica, aqui na região do posto 5 da Praia de Copacabana, zona sul da cidade. E essa manifestação já ocupa pelo menos 3 quadras aqui da praia de Copacabana. Ainda há pouco, manifestantes políticos, dos movimentos sociais, movimentos estudantis, das centrais sindicais, deputados federais e estaduais discursaram em um dos carros de som colocado aqui na Avenida Atlântica. São 3 carros de som instalados, colocados aqui nas pistas da Avenida Atlântica. Os manifestantes que organizam esse ato, fizeram discursos voltados para o objetivo da manifestação contra, no caso, a PL da anistia, que anistia os condenados pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro, e também a PEC da blindagem, votada na última semana no Congresso. A gente mostra um outro lado aqui da Avenida Atlântica, os manifestantes ainda chegando para esse ato aqui na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A Polícia Militar disse que reforçou o policiamento aqui no entorno das ruas de Copacabana, também aqui na Avenida Atlântica. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada, a manifestação acontecendo de forma pacífica. Ainda há pouco, como eu disse, houve os discursos dos movimentos e dos deputados que estão participando, encabeçando a organização dessa manifestação, e eles disseram que é um movimento pela classe trabalhadora, pela pacificação de pautas sociais, disseram que a democracia é inegociável e pediram respeito à população brasileira. Nós temos imagens também debaixo do chão com o nosso repórter cinematográfico Paulo Adolfson, e a gente pode ver a participação desses manifestantes agora de atrações musicais que, no caso, sucederam as falas dos políticos e dos movimentos que estão aqui participando dessa ação, dessa manifestação, desse ato aqui na praia de Copacabana. A previsão é que a Avenida Atlântica esteja bloqueada pelo menos até às 8 horas da noite. E manifestantes realizam atos também em outras cidades contra a PEC da blindagem e o projeto que anistia pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Em Belo Horizonte, as pessoas se reuniram na Praça Raul Soares. Um mural com fotos e nomes dos deputados de Minas Gerais que votaram a favor da PEC foi colocado no local. O ato também contou com um carro de som com a apresentação de artistas mineiros e lideranças de movimentos sociais.
Em Salvador, os manifestantes se concentraram em frente ao Morro do Cristo, na Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. O ato foi convocado por movimentos de esquerda, artistas e políticos. No Rio Grande do Norte, o protesto aconteceu na Avenida Engenheiro Roberto Freire, uma das principais ruas de Natal. Os manifestantes bloquearam a via nos dois sentidos durante uma caminhada. Em Maceió, o ato aconteceu na orla da cidade. A concentração foi na Praça Sete Coqueiros, na Praia da Ponta Verde. Manifestantes estavam com um mini trio elétrico e houve discursos de lideranças e políticos. Eles carregavam cartazes com frases como "Fora a anistia" e gritavam palavras de ordem como "Fora golpistas". Em João Pessoa, os manifestantes se reuniram num busto de Tamandaré, na orla da capital. Eles carregavam cartazes com críticas à PEC da blindagem, aprovada com a maior parte da bancada paraibana. Os participantes exibiam também faixas contra a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Levaram também bandeiras do PT, do PCdoB e do movimento LGBTQIA+. Não há informações oficiais sobre a quantidade de pessoas que fizeram parte da manifestação. Em Manaus, os manifestantes se concentraram na Avenida Getúlio Vargas e depois percorreram outras ruas com cartazes e palavras de ordem contra a anistia e a PEC da blindagem. Em São Luís, os manifestantes se concentraram na Praça da Igreja do Carmo, no centro. Depois percorreram as ruas da capital maranhense com faixas e cartazes, incluindo placas com as fotos dos deputados do estado que votaram a favor da PEC da blindagem. O que a gente está vendo em primeira mão, num dia como hoje, e me parece, não temos números ainda, mas me parece que aqui em São Paulo, pelo menos, a manifestação está grande, ou seja, uma manifestação que vai impor realmente, deixar claro uma vontade de uma parcela aí da população. A gente está acompanhando em primeira mão o impacto e a força que a opinião pública tem no processo legislativo. A gente já viu nos últimos dias deputados que votaram a favor da PEC da blindagem virem nas suas redes sociais se explicar para os seus seguidores. Alguns deles até pedir desculpas, dizendo que erraram, para explicar para os seus seguidores, apoiadores e eleitores por que eles deram aquilo. E o que leva um político a fazer isso? Olha, é justamente sentir que a opinião pública, que é aquilo do qual ele depende. Muitos desses parlamentares são parlamentares até desse voto que a gente chama mais um voto de opinião mesmo, né? Um voto de pessoas que concordam com as bandeiras, concordam com os valores. Então eles precisam dar uma resposta à sociedade. E a resposta que a sociedade tem de forma proativa dado para a classe política é, olha, esse projeto aqui absolutamente impopular.